Então, boa tarde oficialmente, sejam todos bem-vindos. Mais uma reunião do grupo de trabalho, finalizando os trabalhos, graças a Deus. E passo a palavra aí para o Marcos Aurélio para chamar o FG. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer em nome da SAMAD a presença de todos vocês, dos membros do GT Plano, a pessoa da Yara, os colegas da SEMAD, do Comitê de Bacia, o Bruno, presidente do comitê. Igual a Yara colocou, com muito prazer a gente anuncia essa chegada. De fato, agora são os dois últimos produtos do nosso plano. Então, após a aprovação do plano produto 6, a gente teve o 7 e 8 como anexos dessa contratação, que são os produtos que a gente entende que darão um caráter operativo aos trabalhos do Comitê de Bacia, inclusive também de implementação do plano. Então, já sem mais delongas, passo a palavra para o professor Kleber. Aí a dinâmica que a gente adotou nas outras reuniões foi a apresentação do produto 7 pelo professor Kleber, que é o manual operativo. A gente abre para as considerações, para as contribuições, e aí na sequência o produto 8, que é o resumo municipal. E aí eu já vou falar agora no início também, que eu já venho falando geralmente no meio, mas como a gente já tem um prazo curto, inclusive para a questão contratual, esse contrato ele se encerra em setembro, então a gente tem que finalizar esses trabalhos até fevereiro por conta da garantia legal, dos 6 meses de garantia, então não há possibilidade de a gente ultrapassar esse período. Então, pelo cronograma que a gente fez para esse produto, é fundamental que as nossas contribuições durante essas reuniões, e algumas já vêm desde terça-feira, já vêm sendo apresentadas para o professor, já sejam incorporadas no produto, para que próximo ao prazo de vocês, que é 17 de janeiro, o GT apresentar, que vocês observem, principalmente o resumo municipal, que é uma plataforma interativa, vocês já observem se as contribuições que a gente fez foram incorporadas e caso ainda haja alguma necessidade de complementação, e aí sim a gente faz por escrito e encaminha para que eles possam, somente no prazo que eles têm, fazer pequenos ajustes e não tudo que a gente espera que seja feito só a partir de 17 de janeiro. Então, professor, a palavra está com você, vamos à apresentação. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a pessoal do GT, tá aí, desde manhã madrugando, várias pessoas aí, Bruno estava cedinho já na reunião de manhã, todo mundo com cara de cansado, pelo menos o Marco está com cara de cansado, eu também devo estar com cara de cansado, semana foi puxada, então, estamos finalizando essa parte. Como o Marcos falou, isso aqui é uma, vamos dizer, continuação, isso é um apêndice do plano. Não tem muita novidade do ponto de vista do conteúdo, é mais uma questão de apresentação, ou forma de você apresentar o plano, para deixá-lo mais, vamos dizer, digerível, mais entendível pela sociedade. Então, vamos começar aqui a apresentação. Eu estou abrindo no browser, eu desinstalei hoje de manhã, deu problema de novo. No meio da reunião lá do conselho, meu computador parou e não estava acessando o Zoom. Eu desinstalei o Zoom, estou abrindo agora o Zoom pelo Chrome. Compartilhamento desabilitado. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela do participante. Eu acho que alguém desabilitou o compartilhamento, Marquinhos. Felipe. Alguém está compartilhando coisa? Já voltou aí, professor? Vê se voltou, professor. Voltou. Então, okay. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu estava abrindo, desinstalei, a solução foi desinstalar o Zoom e estou trabalhando com ele com o browser. Aí voltou tudo, estava todo mundo aparecendo, porque de manhã não estava na reunião sem aparecer ninguém. De repente, ele deu um problema. Mas agora está ok. Compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui a tela direitinho. Janela. Apresentação. Ok. Vamos lá. Nossa apresentação, nós temos, como o Marcos falou, nós temos duas apresentações hoje, seria produto 7 e produto 8. O produto 7 é o resumo municipal, o produto 8 o produto 7 é o manual operativo, o produto 8 é o resumo municipal. Nós temos... A tela está aparecendo, né? Porque não está aparecendo aqui para mim, não. Está aparecendo aí, não é? Tá sim, Cleber, está aparecendo normal. A tela está aparecendo? Tá, para mim tá ouvindo? Sim, eu acho que ele não está ouvindo. Agora você ouviu, né? Tá aparecendo. Não estou ouvindo.
Estou vendo direitinho. Tá jóia. Só que a mim só está aparecendo na galeria, não está aparecendo na tela, então vou lá para ela. Colocando aqui. Então, o manual operativo, ele é uma etapa nova, vamos dizer assim, do plano. Ele não era previsto inicialmente, o resumo municipal já foi previsto desde a primeira versão, mas o manual operativo não. O manual operativo nós vamos explicar um pouquinho dele e rememorar, do tipo, como a gente já está fechando, vamos rememorar não só, não o plano, mas vamos rememorar o planejamento de recursos hídricos, certo? Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, já que está todo mundo cansado, eu acho que essa reunião tende a ser rápida, eu acho. Devido a isso, não vou deixar, vamos dizer, prender muito vocês. Nós temos planejamento no Brasil, mais ou menos desde a década de 50. De recursos hídricos, as primeiras, vamos dizer, tentativas de fazer algum planejamento começa aí da década de 60 para a década de 70. Então, na década de 50 começam os primeiros planos, planos plurianuais, na década de 60 temos alguns planos, tipo o plano de saneamento, vem mais ou menos dessa época, e quando você começa a ter algumas solicitações, a gente também já tem os planos de geração de energia do setor elétrico, também o plano do setor elétrico talvez seja um pouquinho antes, mas quando você começa a tratar recursos hídricos como um item separado, por quê? Porque saneamento é um usuário, energia é outro usuário, tem os planos de irrigação, que também são mais ou menos dessa época, e todos eles são usuários de recursos hídricos. Um plano que veio separado assim, de recursos hídricos, começou mais ou menos aí nos anos 70, mas não era plano, era mais uma questão de fazer balanço. Fazer balanço de demanda e disponibilidade, fazer as projeções dos nossos prognósticos. Isso faz parte, isso é a base de um plano. O plano você tem diagnóstico, prognóstico, é o que temos, o que vamos ter e o que fazer. Certo? Então, mais ou menos, qualquer estrutura de plano tem que ter qualquer plano tem que ter mais ou menos essa estrutura. Então, dentro disso, nós começamos a verificar que a água, em várias situações, a água era um recurso limitado. Então, você iria ter conflitos de água. Então, Rio de Janeiro, lá em São Paulo, vamos dizer, são os dois casos onde temos um conflito mais pontual. Temos agora também, aqui no Corumbá, lá em Batalha, montando em Batalha, ou em São Marcos como um todo, depende das projeções, mas são áreas que têm um conflito. O que seria conflito? Conflito, basicamente, você tem uma relação de disponibilidade e demanda que não está tão equilibrada. Então, se você tem uma demanda maior do que a disponibilidade, você vai ter que tentar atender essas demandas, e para isso nós precisamos definir regras, tentar fazer um ajuste, de modo a que todos tenham água. Então, isso é o que a gente considera como conflito aqui dentro do Brasil. Em alguns cantos fora aí no mundo, conflito é literalmente bomba mesmo. Então, tem alguns conflitos aí pela água que o pessoal fecha, aí o outro reclama, aí tem guerra, etc. Nós não chegamos nesse ponto aqui no Brasil, graças a Deus. Então, temos nesse planejamento, vamos dizer assim, mais antigo, basicamente nós temos esse balanço para tentar atender alguns conflitos aí que poderiam ocorrer ou estavam ocorrendo já. Na década de 80, começamos a ter a política do meio ambiente mais oficial aqui dentro do Brasil. A gente sempre teve aquelas coisas pontuais, mas na década de 80 começou a ter uma política de meio ambiente. Então, o meio ambiente como um todo, a água está inclusa aí. Porém, a água não entrava como um item separado, certo? Foi evoluindo esse processo. Nos anos 80, já temos alguns planos de recursos hídricos, mesmo assim, eram planos mais direcionados para atendimento de algum ponto de demanda. Tipo, os planos do Nordeste eram o que vamos fazer em situações de seca. Então, o planejamento era basicamente voltado para a construção de grandes reservatórios. Então, onde é que eu posso construir um grande reservatório? Qual seria a minha disponibilidade que eu consigo atender, certo? Se formos considerar desse aspecto, tem a transposição vem desde a época vem desde o século XIX, final do século XIX, quando começaram os estudos, e agora 150 anos depois, está começando a fazer a implementação. Já está implementado em alguns pontos, mas ainda tem muito que se fazer dentro desse aspecto.
Então, mais ou menos, os planos estavam mais ou menos nesse direcionamento. Até essa época, eu tenho uma necessidade de água, como é que eu vou atender essas necessidades? A partir dos anos 90, aí dentro da nossa ordem cronológica, nós começou a evoluir para uma política maior de água. Então, começaram a ter alguns planos estaduais. Então, tivemos aí São Paulo e Ceará, que começaram, e já tem alguns planos antes, mas formalizados em Assembleia, Lei, etc. São esses dois. E eles, vamos dizer, a nossa política ainda não tinha instrumentos, certo? Então, não tinha instrumentos tão formalizados. Tinha a outorga? Tinha. A outorga já era um instrumento formalizado desde a década de 30, Código da Água. Então, tem o processo de outorga já existia, mas questão de comitê, que é o que nós estamos tratando hoje, o próprio plano como um elemento do comitê, ou cobrança, ou considerar a água já como um item de valor econômico, um bem de valor econômico, que ela era federal, que ela da pessoa a gente já sabia. Então, isso vem desde o Código da Água, ou talvez desde o século XIX, colocando que o dono da água não é a pessoa, é o Estado, é a nação, etc. Mas na década de 90 começou-se a formalizar isso, ou formalizou-se isso por meio da nossa Lei das Águas, 9433, e a partir daí nós começamos a ter, continuamos a ter planos, vamos dizer assim, só que os planos mudaram um pouquinho de cara. Então, eu participei de algumas etapas aí como estagiário, como já engenheiro, meio nesse meio termo, desde 94, por aí, plano estadual, aí depois vem alguns planos de bacias que eram mais simples, depois no plano de São Francisco, e agora no plano do Paranaíba, a gente verifica a evolução da forma do que é que se pretende dentro do planejamento. Se antes nós tínhamos mais imediato tentar atender demanda e disponibilidade, continuamos tendo, nosso foco final é esse, mas só que nós trabalhamos com coisas, vamos dizer, mais sofisticadas, mais evoluídas do ponto de vista de gestão. Então, o foco de plano é bem para a gestão. Então, a partir dos anos 2000, quando já tinha 9433, já começaram a ter planos, muito mais planos, se você for puxar as bacias que têm plano de recursos hídricos, cresceu exponencialmente a partir dessa época. Antes só tem alguns locais que tem problemas de demanda mesmo, principalmente a do Nordeste, Norte de Minas Gerais já tinha e tal, São Paulo tinha também. São Paulo tem um problema de demanda forte devido à questão de população, mas alguns estados ainda precisavam evoluir com relação a isso. Então, se formos olhar hoje em dia, praticamente todos os estados, talvez com exceção ali na região norte, em alguns pontos, já tem boa parte das suas bacias já com plano. Aqui em Goiás, a gente está mais ou menos pela metade, né? A parte do Paranaíba tem planos específicos, a parte do norte, ali do Tocantins-Araguaia, tem um pedacinho lá do São Francisco, não tem ainda um planejamento específico aqui dentro do estado. Então, mas já é uma evolução, já temos isso. Então, à medida que a política vai ficando mais madura, então já temos aí 23 anos, 23 para 24 anos da promulgação da legislação, e à medida que a política vai ficando mais madura, os planos também vão ficando mais maduros. Então, o foco dos planos deixou de ser mais o atendimento direto de disponibilidade da demanda, focar só nisso, mas entrar mais num aspecto um pouquinho mais evoluído sobre como gerir os recursos hídricos, ou como vamos otimizar o nosso processo, certo? Então, tudo isso seguindo, é claro, a nossa legislação, a 9433, e os preceitos dela, os fundamentos, etc. Dentro disso, os planos foram sendo feitos, e começou-se a ter muito plano, e os planos continuavam mais ou menos na mesma estrutura. Então, nós temos o que a gente chama de planos de papel, não são mais de papel, né? É planos PDF, se formos falar assim, mas continua tendo a mesma estrutura, são documentos grandes. O nosso plano tem essa característica, você vai olhar, de repente os planos têm lá 500, 600, 700 páginas, você faz um resumo, os resumos do plano tem 250 páginas, então são coisas relativamente grandes, e isso muitas vezes torna difícil a sua absorção pela sociedade, certo? O foco geral hoje que nós temos dentro de ciência ou dentro de
poder público é tornar tudo que você faz, isso inclui a universidade, muitos aspectos da universidade, tornar tudo transparente, principalmente tudo entendível, deixar de viver dentro de uma caixinha, entrar numa bolha, que a gente está muito em moda a bolha, né? Deixar um pouquinho a bolha de lado e mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo. Então, dentro disso, começou-se a partir de mais ou menos 2018, a Ana, na elaboração desses planos, começou a propor ou a criar o que a gente chama de manual operativo, o MOP. Quando foi feito o TR original do plano aqui do Paranaíba, nas suas 4 PGRHs, nós não tínhamos ainda contemplado o MOP, embora já tivesse mais ou menos saindo, certo? Então, o primeiro MOP que saiu foi do Paranapanema, foi o primeiro, foi do Paranapanema. E qual é o foco do MOP? O manual operativo nada mais é uma coisa simples, do ponto de vista de execução. Seria um sequenciamento, saber o que é que eu vou fazer agora. Certo? Sequenciamento de atividades do plano de ações. Certo? Então, nós temos o plano de ações, aprovado, está lá bonitinho, e a partir daí nós precisamos sequenciar. O que é que a gente vai fazer? Então, cada ação tem uma determinada sequência, e essa sequência, ela precisa ser acompanhada. Então, ele serve tanto para execução, para, de repente, alguém chega aí no comitê e, de repente, olha, verifica onde é que está. Cada ação começou, não começou, se começou em que etapa está dependendo de quem. Então, isso serve para acompanhamento do comitê, também acompanhamento da sociedade, seja Ministério Público, ONG, sociedade civil mesmo, indivíduos. Então, nós temos o manual operativo, é basicamente isso. É uma forma visual, de certo modo, isso é uma definição mesmo, uma forma visual de você verificar as ações ou sequenciamento de ações do plano. O primeiro MOP, como já falei, foi lá do Paranapanema, começou em 2018. A partir daí, vários planos, digamos assim, que foram desenvolvidos, já tem o seu manual operativo, seja dentro do próprio plano, isso é um pouquinho, o nosso já está dentro do próprio plano, foi feito depois termo aditivo, etc., ajustou-se, colocou-se isso, mas alguns contratou-se por fora, então terminou o plano, já era mais ou menos nessa época, então, já faz um termo aí e faz o MOP. Os manuais operativos, vamos dizer, às vezes contratados por fora, demorou isso, para a gente construir o nosso, nós olhamos vários, né, então, serve de inspiração, digamos assim, e os manuais operativos, eles, de certo modo, passou por um processo parecido com o de plano. Só que, assim, criava mais oficinas, e dentro das oficinas, demorou quase um ano para fazer um manual operativo. Então, dentro das oficinas, aí fazia ajuste, dividia, tal. Nós não vamos ter todo esse prazo. Então, isso aí é uma coisa que vamos ter que fazer aí a 25 mãos, 25 não, porque vai ter alguém imputado, 26 mãos, ou mais mãos, aí olhar e tentar ajustar para criar o nosso manual operativo da forma mais, vamos dizer assim, ótima. O ótimo é um termo muito mais legal. O legal também é um termo não muito bom, mas mais eficiente, o melhor manual operativo que nós consigamos. A vantagem dele é que ele é aberto, de certo modo. Então, tem algum ajuste para fazer, pode fazer a posteriori, vamos dizer, dentro da garantia, de certo modo, não, daqui a um ano, vamos ajustar alguma ação, tal. O sistema é aberto, então isso aqui pode ser feito a qualquer momento. Você pode aperfeiçoar, vamos dizer assim, essa ferramenta. Tudo bem? Normalmente, ou quando foi passado para a gente, o manual operativo é para ser alguma coisa assim, bem imediata. Qual era a função disso? Isso pelo menos nesse aspecto nós já estamos bem evoluídos, embora sejamos novos do ponto de vista de recursos hídricos, vamos dizer assim. Nossos comitês são novos, então temos comitês aí bem mais antigos do que a lei,
mas nossos comitês são novos e nós já estamos, vamos dizer, de certo modo, maduros. Então, o nível de amadurecimento já é razoável aqui dentro dos nossos comitês. Então, quando se criou-se o manual operativo, o foco dele era dar trabalho para o comitê. Certo? Então, basicamente assim, vamos dar trabalho para o comitê. Por que vamos dar trabalho para o comitê? Porque, às vezes, o comitê se reunia uma vez por ano, aí não tinha o que fazer. Então, se formos pegar, às vezes, um comitê que eu acompanhava um pouquinho mais, que era do Meia Ponte, mais ou menos 2000, chega aqui em Goiás, em Goiás em 2005, então já tem o comitê do Minha Ponte, aí tem uma reunião a cada 3 anos, fazia alguma deliberação, juntava e tal, e eram comitês meio que não de fachada, mas comitês mais de formalidade. Tem comitê? Tem, mas só que se reunia de vez em quando e olha lá, certo? Vamos dizer, uma vez por ano, e se for muito isso. Não sei como era que o do São Marcos, eu acompanhava mais o do Meia Ponte nessa época. E um dos focos do manual operativo era um pouquinho de conversando com o pessoal da ANA, era um pouquinho de dar trabalho para os comitês, do tipo, às vezes chegava, não temos problemas, então o que a gente vai fazer? Vamos aprovar aqui o plano de ações. Então já tinha o que fazer, já tinha pauta aí para o comitê. Não é o nosso caso. Então, o nosso caso aqui, pelo menos nos comitês de Goiás, boa parte deles, já temos, vamos dizer, tarefas. Certo? Então, a quantidade de reuniões que nós temos, mesmo se vamos abstrair aqui, nesses últimos 3 anos, reuniões que tivemos para plano, mesmo tirando isso, que é trabalhoso, elaborar e aprovar plano, se tirarmos tudo isso, nós já temos atividades. Então, o comitê já tem uma certa capacidade de andar com as próprias pernas. Certo? Então, isso é interessante. Tanto é que várias ações que estão sendo, ou foram propostas dentro do plano, estão sendo propostas dentro, foram, né? Foi passado, já foi aprovado, não foram propostas dentro do plano, já estão em execução, algumas já concluíram. Então, dentro disso, o manual operativo eu acho que serve menos para induzir, para indução vamos dizer, do comitê ter o que fazer, vamos dizer assim, e mais como um acompanhamento mesmo. Então, serve para acompanhar. Então, dentro do ponto de vista de indução, o manual operativo ele era para ações de curtíssimo prazo. Era assim, o que o comitê vai fazer agora? Terminou o plano, aprovou, e o que a gente faz? Então, nos próximos 2 anos, aí o MOP era o que fazia isso. Dentro da estrutura, isso nós deixamos um pouquinho aberto, porque eu estava pensando assim, como é que eu vou fazer proposição de resoluções? Então, se formos pegar, tipo, a SEMAD, o próprio comitê, ele já tem uma expertise aí de elaborar, se eu puxar aqui o Reiser faz uma resolução disso, o Reiser já começa a escrever e já sai uma resolução meio que automática. Então, o comitê já tem essa capacidade. Então, tem comitês que não tinham muito isso, e mais ou menos o MOP, talvez fosse o mais curtinho, e já deixa meio encaminhado até os modelos de ofício para fazer, o MOP ele era mais direcionado para esses 2 anos. O nosso, nós fizemos um manual operativo para todas as ações, então, estava ontem conversando com o Elísio, que é o nosso nosso web designer, o que está fazendo, eu puxei lá a primeira tela que ele fez, a quantidade de ações é muito grande. Então, poxa, depois que a gente vai olhar, verifica que nós temos uma quantidade bem razoável aí de ações para serem conduzidas, para serem trabalhadas nos próximos anos. Mas nós trabalhamos aqui no nosso MOP, nosso manual operativo, todas as ações. Então, colocamos todos, não nós de curtíssimo prazo, mas de todo o espectro do plano, toda a abrangência, né? De toda a abrangência do plano. De vez em quando está faltando algumas palavras aqui, que é o Alzheimer que está pegando feio. Tudo bem? Então, o MOP, nosso manual operativo, tem a mesma estrutura do plano de ações, são 2 componentes, então temos componente de componente 1 e componente 2, um seria da questão da gestão de recursos em si, o outro seria base de gestão. Então, cada componente tem seus eixos. Primeiro tem 2 eixos, outro tem 4 eixos. Cada eixo tem programa, ação e atividade. Nós fechamos aqui a atividade. Para não ficar aqui, como já tem, nem apresentar, mas como
nós já havíamos apresentado também nos outros. Vou colocar a tela. Abrir aqui uma página do manual operativo, certo? Então, vários de vocês já viram nas reuniões passadas. Viram nas reuniões passadas, temos 2 manuais operativos na ANA, são os únicos que eu consegui puxar, infelizmente. Então, tipo, temos outros manuais operativos, temos no Paraíba do Sul, temos no outra bacia do Rio de Janeiro, que eu estou esquecido o nome, temos de várias bacias lá do Espírito Santo, mas que está implementado em site, só tem esses 2. Tinha do Paranapanema, que estava dentro da ANA, tecnicamente, mas de repente sumiu, desde o ano passado que não está mais. Aí foi o primeiro manual operativo que teve, talvez tenha vencido, né? 2 anos, acaba. Então, talvez tenha vencido seu prazo e ele terminou. Então, aqui nós temos esse aqui é do Verde Grande. É bem simples a estrutura dele, então você tem alguns documentos, isso que é mais ou menos o mesmo que nós temos aí, introdução, contextualização, etc. E depois você já vem para o fluxograma. Então, esse aqui é do Verde Grande. Eu achei, o fluxograma dele é bem legal. Nós usamos esse fluxograma como base. Na verdade, ele é o último, foi o último, então nós seguimos a tendência do último. Só que do ponto de vista de acompanhamento, eu acho o outro mais legal, porque tem corzinha. Isso aqui, quando a gente for elaborar, vou pedir para o Elísio colocar, tipo, a estrutura um pouquinho desse, mas o acompanhamento do outro. A ficha é bem parecida com a nossa, a ficha. A nossa é parecida com a deles, né? A deles veio antes. Então, a ficha, eles têm uma ficha, e esse aqui dá para fazer o acompanhamento. Então, o acompanhamento, ele tem tudo que você precisar colocar, você pode colocar aqui, do tipo assim, comitê elaborou uma resolução, bom, vem para cá. Ofício, eu acho que não precisa colocar ofício aqui dentro, mas as resoluções seriam colocadas aqui, resolução, termos de referência, quando for o caso. Então, coloca aqui porque serve como acompanhamento. Certo? Se já está no site do comitê, só puxar um link aqui e fica direto. Esse aqui é o outro, que é o do Paraguai. Essa estrutura eu acho melhor de visualização, de acompanhamento, porque você vê ele como um todo e você já verifica as etapas que foram concluídas, onde é que está. Então, vamos dizer, dentro do nosso processo, a gente faz uma junção. Estou querendo fazer uma mistura desse aqui com o outro, deixar o outro continua. Veja que isso aqui é um de fluxo direto. É um fluxo, só tem uma direção. No anterior tem um fluxograma mais de engenharia, né? Parece um programa que tem loop, aprovação, sim ou não, etc. Mas, do ponto de vista de acompanhamento, eu acho que o outro é melhor, porque você tem algumas ações que você retorna. Retorna. Tipo, o nosso próprio enquadramento, que semana que vem vamos discutir de novo, é mais ou menos nessa sequência. Então, o manual operativo serve para você fazer o acompanhamento das diferentes, vamos dizer assim, etapas do plano, das diferentes ações de plano, e verificar como é que está. Então, aqui tem outro, que está indicando onde é que está a etapa, fica amarelinho, e esse eu acho bem legal, é bem visual. O nosso fichamento é esse aqui, basicamente usamos o do Verde Grande. Nossas ações foram colocadas aqui em forma de fluxograma. O fluxograma tem as atividades, vem se a atividade é aprovada ou não, você tem um direcionamento, segue ou retorna. E, no final, nós temos a conclusão. Então, você vai ter um fluxo, esse aqui é um fluxo mais simples, uma ação um pouco mais simples, e esse aqui é o fichamento, certo? Aqui é uma ação um pouquinho mais complexa, por quê? Porque depende de 2 atores. Você tem SEMAD e tem o Conselho Estadual. De repente tem não, precisa do comitê. Então, o GT, o comitê, está aberto aí para alterar. Então,
isso é bem visual, não tem como colocar muito em forma de planilha, né? Não sei. Mas se tiver uma possibilidade é imprimir ou pegar lá no PDF mesmo e riscar. Faz essa ação, coloca outra, tal, ajusta, muda, põe uma atividade, tira a atividade. E isso aí é um trabalhinho aí, vamos dizer, de montagem que a gente vai fazer. Certo? Então, aqui já são ações um pouco mais complexas, porque você já tem 3 entidades aqui. Que pode pegar um pouquinho mais aqui dentro do São Marcos. Em São Marcos, você vai ter algumas atividades que têm que ser aprovadas dentro do... A ANA entra a ANA, entra a SEMAD, entra o IGAM, vai entrar lá a GISA, lá do DF, e vai entrar mais um monte de comitê que está envolvido. Então, como é um caso muito específico, nós trabalhamos aqui, vamos dizer, para o geral, que seria para a Bacia como um todo, trabalhando basicamente com o nosso sisteminha estadual. O do próprio São Marcos entra lá no plano dele específico, quando for o caso. Tem outra ação, é parecida, que estabelecer o critério de restrições de outorga. Essa que eu acho que é uma das ações mais complicadas que vão ter que ser discutidas. Por quê? Porque é mais ou menos isso que foi feito, aí, segundo o Bruno, de manhã, durante os 10 anos. Né? Então, demorou 10 anos para começar a se pensar. A gente ainda está vendo a sua tela lá do plano do Paraguai. Desculpa. Deixa eu voltar lá. Retornando. Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui. Retornar. Esse aqui já tem mostrado, né? Então, aqui está o fichamento. O fichamento é mais ou menos o mesmo que nós temos o fichamento é o mesmo do Verde Grande, basicamente é o mesmo, mesma estrutura. O que vai mudar um pouquinho no Verde Grande vai ser naquela apresentaçãozinha do sistema, no acompanhamento com aquele acender as luzinhas aqui, eu acho que é importante. Seguimos a sequência do Verde Grande, achamos melhor do que a tanto do Espírito Santo quanto do Paranapanema e do próprio Paraguai, porque tem um certo direcionamento. E muitas vezes nós temos, principalmente quando você tem mais de um órgão trabalhando, você tem um não, né? Tipo, tivemos ali o retorna para aprovação, para adequação. Então, isso aqui faz parte do fluxograma, que você pode ter aprovação, pode ter alguma discussão ou não. Então, aqui já está uma estrutura maior, então você já tem conselho, comitê de bacia e SEMAD, então já tem 3 locais que você precisa, que a ação precisa andar, então isso aqui é importante dentro desse fluxograma, dentro da avaliação das atividades, então pedimos que verifiquem, analisem para verificar, aqui mesmo, quem vai aprovar vai ser a SEMAD, vai ser o comitê. De novo, vai ser um processo relativamente longo, vamos dizer assim. Por quê? Porque à medida que vamos andando, aí vai olhar, não, esse termozinho devia estar lá no conselho, devia estar no comitê, não é com a gente e tal. Mas, vamos dizer assim, não desabona, vamos dizer assim, não é operativo, porque ele já tem essa estrutura e, vamos dizer, 99% aí das ações ele vai conseguir atender direitinho, principalmente quando depois das infinitas revisões que a gente vai fazer até fevereiro, né? Então, a gente espera que não tenha tantas, mas à medida que for fazendo, nós já vamos ajustando. O nosso site, só lembrando, nosso site já está em elaboração, conversei com o Elísio agora, ele vai dar uma primeira, ele já mostrou pelo menos as capas, as entradas, e uma primeira versão deve sair lá, aí para janeiro, aí, em janeiro, acho que já tem um retorno, e à medida que a gente vai
arrumando aqui, também vai arrumando lá no sistema. Então, já deixa pelo menos uma estrutura pronta do sistema para quando for implementado, porque, segundo ele, não vai ser tão direto, porque tem um fluxograminha e meio que precisa fazer um programinha lá dentro. Professor? Professor Sim? Kleber, Wilson, desculpe interromper, mas não teria como aumentar o SLA? Porque está tão pequenininho que eu acho que eu não consigo ler, ou ninguém consegue. Está conseguindo? Melhorou, mas aí tu não tem a visualização total do fluxograma. Não tem como... a tela precisa ficar compartilhada, assim, com a sua... É porque esses aqui ainda estão ok, tem os fluxogramas bem maiores, certo? Então... Eu acho que talvez, Wilson, seja o modo como você deixou aí o Zoom. Porque aqui, igual no meu, tá a tela inteira. Pois é, eu estou te vendo aqui metade da tela e metade da tela... Isso, aí você vai nas opções de visualização e coloca padrão ou standard, que aí fica em cima ou do lado e aí você consegue ver maior. Screen. Certo? Exatamente, Ara, foi isso mesmo. Acho que deve estar vendo. Porque para aumentar e conseguir ler, só como o Kleber fez aqui, foi dando um zoom que a gente consegue ler direitinho. Esse vai ser um problema se você tem fluxogramas muito maiores. Maiores. Então, do tipo, lá, se vocês entrarem lá no verde grande, vocês vão verificar que o fluxograma é complicado, porque não aparece na tela toda, aí fica meio como é que a gente chama? O fluxograma fica meio perdido, né? Porque você só vê uma parte, às vezes a visualização do todo é complicado. Isso de novo, o manual operativo é novo, relativamente novo. Se formos considerar que planos aí, 9433 já tem aí desde a década de 90, o manual operativo aí tem 3 anos, né? 3, 4 anos, e ainda assim, a forma de apresentá-lo ainda, talvez dentro da nossa geração, que é um pouquinho mais, não atrasada, um pouquinho mais, tem um pensamento um pouquinho mais de papel, essas gerações mais novas da rede social, de tudo integrado, talvez consiga algumas coisinhas mais legais. Então, de novo, é um processo, acho que isso tende a melhorar bem nos próximos anos, os instrumentos vão melhorando. Tem o tal do metaverso aí, hoje em dia, né? De repente você vai ter um MOP no metaverso, então isso aí não sei como é que vai ocorrer. Mas o que nosso ainda tem essa estruturinha assim meio bidimensional. Aqui tem essa queimação que já está em fase de aprovação, né? Aprovação da proposta de enquadramento, então já estamos mais ou menos aqui. Então tem várias ações que estão aqui dentro do nosso plano de ações que estão em fases já de aprovação interna, questão de cobrança. Então a cobrança já tem um grupo de trabalho, já está aí. Então o plano não é... O plano é dinâmico e o comitê também é dinâmico. Então, à medida que nós temos o plano andando, o comitê já foi andando com algumas atividades. Por quê? Porque nosso plano é uma sequência do plano Paranaíba e o comitê também segue o plano Paranaíba. Tudo indica, isso indica o seguinte, que o planejamento está ok. Certo? Se formos pensar assim. Por quê? Porque você tem um plano do Paranaíba que está sendo executado, está sendo detalhado, vamos dizer, aperfeiçoado ou melhorado em alguns aspectos dentro do nosso, que vai ser aperfeiçoado de novo. Isso aqui é um processo em que o comitê continua trabalhando e vai andando com tudo isso, certo? Então, não ficou parado, tipo, 3 anos, estamos esperando o plano para, a partir daí, começarmos a trabalhar. Não, o comitê continua trabalhando, isso é importante. Aqui já tem algumas ações, aqui é outra linha de ação, que seria a questão lá de treinar, de capacitação. Então, todas as ações estão lá em formato de fluxograma. Essa queimação, isso aqui, eu peguei essa aqui bem pensada, que é
ação que tem 3 linhas, certo? Então, quando a gente vai olhar as ações que foram aprovadas lá, tipo aqui, monitoramento, conservação e preservação do uso do solo. Então, temos 3 linhas, temos uma linha de preservação lá de estradas vicinais, questão de erosão, erosão como um todo. Isso aqui seria a erosão mais vinculada às estradas, então isso aqui é um foco importante de erosão, mas aqui estão separados. E aqui seria a área de preservação. Então, juntos os 3 fazem parte aqui da questão de conservação e preservação do uso do solo, só que são 3 fluxogramas aí, como é que a gente chama? Separados. Os 3 meio que andam separados. Tem algumas ações assim. Em alguns planos, tipo os do Espírito Santo, nós vimos, eles mudam as ações. Então, tipo assim, pegaram lá ações, nós temos monitoramento temos a parte de quantidade e qualidade. De repente, juntou, colocou o monitoramento como uma coisa só, uma ação de monitoramento. Então, de repente, isso depois, dentro da própria discussão que nós temos aí dentro do comitê ao longo dos próximos anos, isso aí vai sendo, de repente, ajustado. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha apresentação. E agora a gente fica para a discussão. Muito obrigada, professor Kleber, pela apresentação, pela contextualização histórica, assim, creio que seja muito importante para alguns aqui que não acompanharam durante a semana. E abro para as inscrições, gostaria que se inscrevessem pelo chat, para a gente ter o controle da ordem. E também pedir para todo mundo... Quem ainda não registrou, né, registra a presença com o nome da instituição, por gentileza, também. Então vamos lá, Marcos. Você vai falar? Ou você só está registrando? Não, você falou, eu ia cobrar o povo e eu ainda não tinha feito. Eu falei, deixa eu registrar rápido para ninguém ver. A Yara alertou. Não, é só para presença, Yara. Então, tá bom. Então, como não temos nenhum inscrito agora, podemos repassar para outra parte? Hoje a reunião termina rápido, pelo jeito. Estamos correndo sexta-feira à tarde. E aí a gente vê se alguém, né, se inscreve para falar até o final. Aí, só queria assim, de novo, o material está aí, então tem um monte, tem vários fluxogramas, então o que tiver, pode fazer do tipo, o mais fácil que eu correção de trabalho, hoje a gente faz o papel, né? Hoje eu faço faz na planilha, mas com a canetinha, então a canetinha é boa para isso. Então qualquer coisa, escreve lá na canetinha, risca, faz alguma coisa assim e tira foto e manda para o Marquinhos. Aí o Marquinhos junta todas e manda depois para a gente. Certo? Obrigado. Certo. Pode passar para o... exatamente isso aí, Yara, só para orientação mesmo para o pessoal do grupo. É porque a gente sempre faz aquelas contribuições em planilhas, né? Aí só lembrando que para este, como ele é um PDF, tá com os fluxos que o Kleber colocou, a gente poder fazer um edit PDF às vezes, fazer algum risco ali, que fique mais fácil até para ele fazer a análise. Mas aí, Kleber, a gente pode passar para o Nilson e apresentação do reitor. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar aqui o produto 8, que são os resumos municipais. Bom, só para fazer uma contextualização, né? Tradicionalmente, os resumos municipais, eles são textos, né, contendo um resumo de todos os dados, informações do plano, de todos não, mas os mais relevantes, né? Então, se faz uma publicação na forma de um relatório ou na forma de um pequeno livro, né? E ali contém assim, uma caracterização rápida, né? Uma rápida caracterização do município, apresenta algumas questões relacionadas às bacias hidrográficas do município, né? Ou município dentro de bacia hidrográfica,
e também apresenta ações que devem ser feitas, investimentos que devem ser feitos. O problema disso é que, com o tempo, né, esse texto acaba desatualizado, porque a população vai crescendo, o uso do solo vai modificando, e também o município vai fazendo seus investimentos, né? E aí, em pouco tempo, como o mundo hoje é muito rápido, muito dinâmico, em pouco tempo o resumo municipal ele acaba ficando desatualizado, obsoleto, né? Então, nós partimos para uma solução onde o resumo municipal, dessa forma tradicional, ele foi mudado, né, para uma forma mais dinâmica, que pode ser atualizada e que apresenta os dados não como um texto corrido, mas uma comunicação visual, né, onde os usuários, aí, os municípios, podem acessar rapidamente, e também isso tudo em meio digital, de tal forma que pode ser facilmente atualizado. Então, eu vou apresentar aqui a ferramenta mesmo, né? E eu acabei de mandar um link aí pelo chat, onde vocês já podem acessar a ferramenta. Bom, essa ferramenta, né, é uma ferramenta, a ferramenta é essa daqui, tá? Bastante visual, né? Eu vou explicar daqui a pouco. Isso aqui é o que a gente chama de dashboard ou painel, né? E isso aqui é interativo. O usuário pode interagir com essa ferramenta, escolhendo um município, 2 municípios, uma OPGRH inteira. O usuário que escolhe aqui do jeito que for necessário. Então, isso é feito a partir de uma planilha. Então, nós temos uma planilha aqui organizada com vários dados e informações aqui dos municípios, já todos eles organizados por sua PGRH. Aqui foi considerado, né, o que considera o município nesse momento aqui, mas a gente já discutiu isso em outras reuniões. Isso aqui, portanto, vai ser modificado, né? A parte que necessita ser modificada vai ser modificada, porque nós estamos considerando aqui, por exemplo, a Aparecida do Rio Doce, né, que está no afluente do Baixo Paranaíba, porque a sede municipal desse município está no afluente do Baixo Paranaíba, mas esse município ele pode estar parte dele em outros UPGRHs. Então, vai ter mais um trabalho para considerar todas as UPGRHs que o município esteja contido, né? Então, tendo a planilha, né? Então, aqui tem uma planilha com vários dados, várias informações do plano. A gente vai para esse ambiente, que é um ambiente de edição. Então, aqui isso aqui é a planilha, né? E nós vamos fazendo aqui nesses painéis a composição do jeito que a gente achar mais interessante. Nós podemos colocar números em destaque, nós podemos colocar informações na forma de gráficos. Nós temos vários tipos de gráficos, né? Mas aqui a gente usou mais gráfico de barras, né? Inclusive em mapas também, a gente pode colocar as informações. E esses painéis, eles vão sendo construídos por páginas. Então, nos resumos municipais nosso aqui, possui hoje 5 páginas. Pode ser que isso evolua, né, mais para frente, e a gente tenha, inclusive, mais páginas, né?
Outra questão é o tamanho da página. A gente optou por usar uma página assim, do tamanho de um papel A4, né? Se a pessoa quiser imprimir isso, né? Passar por isso por uma impressora, vai sair isso aqui no tamanho de uma folha A4, sem cortes. Então, praticamente o que ele vê, que a pessoa vê na tela é o que ela vai ver impresso, né? Então, essa aqui é a ferramenta de construção. Para entrar nessa ferramenta, eu tenho que ter um login, uma senha, né? Então, foi criado um usuário para fazer isso aqui. Hoje, a única pessoa que tem acesso a isso aqui sou eu, mas depois isso vai ser repassado aí para os comitês, para a SEMAD, enfim, para quem for de direito, né? Então, essa aqui é a ferramenta, ó, finalizada. Essa aqui são as 5 páginas. Então, eu tenho uma página que fala sobre população, estrutura fundiária e saneamento, outra fala sobre o uso do solo e preservação ambiental, outra fala sobre carga, concentração, eficiência, que já é lá do enquadramento, né, dos corpos hídricos, outra falando sobre enquadramento, medidas e investimentos que os municípios devem fazer, e uma outra aqui, que essa última página aqui já é uma simulação que seria de acompanhamento de investimentos, tá? Bom, para uma melhor visualização, nós podemos pedir para encolher isso, fica assim, página 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente passa o cursor, vem a descrição das páginas, né? Mas se quiser abrir, a qualquer momento, abre ali a descrição das páginas, né? Bom, aqui nós temos todas as UPGRHs, ó, tá? Então, eu posso separar aqui a UPGH Corumbá, Veríssimo, São Marcos, né? E ele já atualizou esses números e esses gráficos de acordo com os municípios lá dessa UPGRH, tá? Mas eu posso escolher um município especificamente, tá? E aí eu vou então acessar aqui as informações desse município, né? Esses dados de população de 2017. E aí que está, né? Como isso aqui está numa planilha, logo vai sair um novo censo do IBGE aí no próximo ano, né? Nos próximos anos, e aí a gente pode ir lá naquela planilha que eu mostrei inicialmente, atualizar os dados de população lá, e eu passo a ter o dado atualizado aqui automaticamente, tá? Então, acaba que esse resumo municipal ele é vivo, ele é um resumo que vai evoluir aqui com o tempo, né? Então, aqui eu tenho os dados de saneamento, né? A porcentagem de domicílio com água, porcentagem de população com água, acesso à rede de esgoto, porcentagem da população, aqui é a porcentagem de domicílio e porcentagem de população com acesso à rede de esgoto, né? E aqui eu tenho a estrutura fundiária do município, mostrando aqui a quantidade de propriedades em faixas de tamanho, né? Então, esse município tem bastante propriedade entre 50 e 100 hectares, também tem bastante entre 100 e 500 hectares, né? Aliás, entre 20 e 50 é a maioria, e depois entre 100 e 500 hectares, né? Daí vem a outra página, que é o uso do solo. Se a gente quiser, ok, eu tenho aquelas propriedades todas, mas qual que é o uso do solo do município, né? Mesma coisa, né? Eu venho aqui e escolho ali o município,
e aí passo a ver, né, que é um município onde predominam as pastagens, né? Então, o principal uso lá é pastagem. Tenho pouca coisa aqui de agricultura, 3 quilômetros quadrados só de agricultura, né? E tem alguma vegetação nativa, e isso aqui são corpos hídricos, né? Reservatórios, água, rios, né? Enfim, isso foi mapeado a partir de imagens de satélite por um projeto aí que faz mapeamento para o Brasil inteiro, anualmente, chamado Map Biomas. Tá? O Map Biomas, ele chega a um detalhamento melhor, mas a gente colocou, né, vegetação nativa, pastagem, agricultura, e são as classes de uso do uso e cobertura de solo que nós estamos considerando, tá? Obviamente, nós temos área urbana aqui, mas é tão pouquinho que nem aparece no gráfico, né? Então, mas tem área urbana também. E aqui esse gráfico está mostrando para mim que esse município ele tem 11,17 quilômetros quadrados de área de preservação permanente, e essas áreas de preservação permanente são principalmente nas proximidades dos corpos hídricos, né? Conforme está lá no Código Florestal, né? E eu tenho lá 11,17 quilômetros quadrados de vegetação dessas áreas, as áreas próximas aos corpos hídricos, né? Conforme a legislação, estão com cobertura com vegetação nativa. No entanto, nós temos nesse município 20,71 quilômetros quadrados de área de preservação permanente que é considerado degradado, né? Ou seja, ela pode ela tá em uso. Então, ela provavelmente, né, como tem muita pastagem aqui, boa parte dessas áreas de preservação permanente que deveriam estar com vegetação nativa está com vegetação preservada, né? Ela está com pastagem ou solo exposto, muitas vezes até pastagem degradada, uma pastagem produtiva que o gado nem está usufruindo, mas está ali sem a vegetação nativa e que, portanto, precisa ser recuperada, né? Para proteger aí os cursos hídricos, né? Ainda não está nessa ferramenta, porque daí vem a seguinte pergunta: ok, mas onde está cada uma? Isso aqui é uma somatória de todas as áreas de preservação permanente que precisa passar por um processo de recuperação. Mas onde estão essas áreas? Aí nós vamos ter um webmap, tá? Que ainda não está por uma questão de hospedagem do site, né? Mas nós vamos ter aqui um mapa com todos os municípios e com os corpos hídricos, né? Os rios desses municípios, e vai estar desenhado aqui nesse mapa, não está ainda por uma questão de capacidade de hospedagem do mapa, mas isso vai ser resolvido em breve. Vão estar aparecendo aqui as áreas, onde estão as áreas de preservação permanente que estão degradadas, que precisam ser recuperadas. Então, aí pode ser disparado várias ações, né? Se é uma propriedade rural, pode ver lá com o proprietário, né? Porque o proprietário ele precisa fazer o cadastro ambiental rural, então ele tem que preservar essa área de área de preservação permanente, e aí é responsabilidade do produtor rural, do proprietário rural, fazer isso.
ou pode ser feita uma parceria entre empresa de saneamento, né? Nós temos aí como uma referência o produtor de água, né? O programa Produtor de Água, onde a empresa de saneamento ela faz o cercamento da área de preservação permanente, coloca a cerca e aí protege essa área e a vegetação volta a crescer, né? A vegetação vai ser uma vegetação secundária, mas uma vegetação nativa, né? De espécies do cerrado, ou então até mesmo o replantio, né? De espécies nativas do cerrado, né? Aqui é possível fazer medidas de distância, né? Clicar aqui e medir uma distância, de uma distância até outra do mapa, né? E também a gente pode buscar especificamente algum município aqui, né? Ouvidor, né? Que é um município aqui dessa UPGRH de São Marcos, né? Ele já achou lá, opa, ficou medindo aqui, ele já, enfim, tá aqui o município e eu consigo visualizar, né? O município, se eu clicar no município, também é possível ter descrições sobre esse município e assim por diante. Mas essa é uma ferramenta que nós vamos colocar mais dados, né? Aqui eu tenho esse botão onde a gente pode ligar e desligar camadas de dados, né? Enfim, compor o mapa conforme for a nossa necessidade, né? Visualizar como imagem de satélite ou visualizar dessa forma aqui, que é uma forma onde a gente visualiza, né? Até os corpos hídricos, né? E também eu posso chegar aqui ao nível de visualizar as ruas do uma área urbana, né? Então, tem bastante detalhamento esse mapeamento, né? Então, deixa eu voltar aqui para o... Opa, abri um negócio aqui, ó. Voltar para o nosso painel, né? Esse painel aqui, eu já testei, ele abre perfeitamente em smartphone, tablet, né? Ele não perde nada da formatação e a qualquer momento também o usuário ele pode fazer um download da página, ele gera um PDF. Então eu posso selecionar algumas páginas ou então fazer de todas as páginas e ele está preparando aqui um PDF e ele abre esse PDF aqui no editor. Então, no final, assim, o usuário ele acaba fazendo, né, o resumo municipal do jeito que ele entender. Ó. Vem aqui, ó, tudo formatado, né? Cada coisa em sua página. O que você vê ali é o que você tem no PDF, né? Na impressão aqui do resumo, né? Indo aqui para a página 3, né? Aqui nós temos a questão de carga lançada, carga remanescente, né? Concentração e eficiência. E aqui eu estou vendo os dados, né, as informações das 4 PGRHs. Então, da mesma forma, eu posso escolher, se eu escolher aqui somente Corumbá, né, Veríssimo São Marcos, estão aqui ó, os gráficos a respeito de carga, eficiência e também esses valores aqui são condizentes somente a essa UPGRH e eu posso escolher aqui
o município, eu posso escolher, vamos pegar aqui Água Limpa, eu quero também Vianópolis, né? Então ele já soma, ele vai somando esses dados desses municípios todos e montando os gráficos e atualizando esses números aqui. Tá? Na página 4, o funcionamento sempre é muito igual, né? Muito simples. Na página 4, eu tenho esses elementos. Tem uma tabela aqui mostrando os municípios. Então, vou escolher aqui a nossa UPGRH. Ele já lista aqui nessa tabela aqui, cada município da UPGRH, com as medidas que devem ser tomadas no município, né? Aqui tem a informação da porcentagem de rede, de não atendimento da rede e as classes, né? Para os corpos hídricos do município até 2040. Tá? Aqui eu tenho um mapa que mostra, esse gráfico vai mostrar esses municípios, e essas bolinhas aqui, ó, elas são bolinhas proporcionais, né? Que elas estão de acordo com o tamanho do investimento que o município tem que fazer até 2040. Tá? Então, eu consigo visualizar qualquer um desses municípios aqui no mapa, passando o cursor aqui, você tem o valor total e aqui eu tenho um detalhamento desses valores, né? Então, tem aqui o investimento total, mas isso é na UPGRH toda, né? O investimento per capita e assim por diante, mas nós podemos optar aqui por escolher, né? Alguns municípios, né? E aí inclusive eu visualizo, né? Vou acabar visualizando isso no mapa aqui, né? Os investimentos que esses municípios vão fazer, aqui o total de investimento desses 4 municípios que eu escolhi, né? E, por fim, a última página tem aqui uma possibilidade de acompanhamento. Então, no enquadramento, foram feitos cenários, né, de investimento, de 2020 a 2025, de 2025 a 2030, de 2030 a 2040. Um problema desses planos, né, é o acompanhamento desses investimentos, porque por uma série de motivos, né, os investimentos às vezes não acontecem. Pode ser porque o gestor é desatento, né, ou então ele não tem acesso à informação, não tem uma assessoria boa, enfim, ele não sabe que tem que fazer o investimento, então, às vezes, até o recurso que tem ali, ele acaba não fazendo investimento. Ou então, também, quando muda a gestão do município, né? Às vezes, também, lá no município, muda o prefeito muda os secretários, e aí essas mudanças, às vezes, essa informação do quanto que precisa ser investido, ela acaba não sendo repassado de uma gestão para outra. Tá? E o comitê também não consegue, às vezes, saber o quanto que o município tem que investir, o quanto que ele investiu de fato, para o comitê estar ali falando com as prefeituras para fazer os investimentos, para atingir as metas aí de qualidade e quantidade de água, né? Isso é uma ferramenta importantíssima porque, inclusive, em eleições municipais, né, o comitê pode perguntar para o prefeito, ler para o futuro prefeito, escuta, você sabia que você tem que, durante os X anos do seu mandato, investir no município tantos milhões de reais
em obras de saneamento para melhorar a qualidade dos recursos hídricos, né? Às vezes o candidato nem sabe disso, né? Nem está sabendo. Então, tudo isso é importante. E isso pode também constar de programa de governo, né? Ou seja, isso aqui, esse plano de bacias, ele não é um programa de governo, ele é um programa de Estado. Não importa quem vai ser o governador nos próximos anos, de que partido seja, ou quem são os prefeitos, ou que mudou para qual, essas coisas precisam ser cumpridas, mas muitas vezes acabam não sendo cumpridas porque não tem uma ferramenta de acompanhamento. Bom, agora vai ter. Vou simular, aqui vocês vão ver uma simulação, né? Vou pegar aqui o PGRH e vou pegar um município aqui, Ouvidor. Está aqui Ouvidor. Então, está lá, né, que o Ouvidor tem que fazer esses investimentos aqui, ó, de 2020 a 2025, ele tem que investir R$1.700.000, né? Depois de 2025, 2030, também R$1.700.000, 2030, 2040, também R$1.700.000. E aqui, então, eu simulei. Então, o município, ele foi lá em 2020 e ele investiu R$300.000 em obras de saneamento. 2021, R$140.000. Em 2022, R$95.000. Em 2023, R$500.000. E assim por diante. Então, ele, até 2025, aqui, ó, né, ele não atinge a meta, né? Ele não atingiu 1.700.000. Tá? Então, esse gráfico está mostrando isso, tá? Na simulação que não atingiu. O que vai acontecer, né? Pode haver uma justificativa, né? Olha, a tecnologia mudou, alguma coisa mudou e nós conseguimos fazer a mesma coisa com menos recurso, ou então deixamos de fazer mesmo e vamos fazer isso que faltou fazer aqui, nós vamos fazer para cá, né? Então, e aí eu tenho aqui de 2025 a 2030, tem que investir esse valor. Então, 2026, né, só está aqui até 2026. Em 2026, ele investiu R$150.000, né? E aí vai acompanhando ano a ano, né, esses investimentos. Então, vai ter que ser criado, né, uma dinâmica aí de como que essa base de dados ela vai ser alimentada, né? Se isso vai ser alimentado pelos municípios, né? O município chega igual a gente declara imposto de renda, o município chega no final do ano e ele acessa um formulário e diz para o comitê de bacia, né, para essa ferramenta aqui, olha, esse ano nós investimos X milhões de reais nas medidas que estão aqui na página 4, tá? Nas medidas que estão elencadas aqui, né? Ampliação de rede, melhoria de ET e assim por diante. Então, o município ele lança isso, isso alimenta a base de dados e daí a gente vai acompanhando. Serve até, né, para alguém verificar, né, porque daí tem que fazer também um monitoramento se isso foi de fato feito, né? Às vezes o município investiu R$30.000 e por erro de digitação ele lançou 300.000, né? Então, também se detecta esse tipo de erro, né? Olha, tem um erro de digitação aqui, não foi investido isso tudo, não, né? Então, eu tenho uma ferramenta aqui para acompanhar isso, né? E aí acaba que, ano a ano, eu posso gerar fazer um novo PDF aqui, um novo resumo municipal, né?
quais são as características do município e tal, e o que esse município investiu até esse ano ali nas melhorias, se isso se o plano, então, se o que está colocado no plano realmente está sendo implementado, né? Para que a gente chegue lá em 2040 com os corpos hídricos numa classe melhor, né? Com menos insegurança hídrica, né? Bom, isso tudo que o plano está prevendo, né? Bom, é isso que eu tinha para apresentar sobre esse produto e fico aberto aqui para as questões aí. Muito obrigado, Nilson. Eu peço que coloquem no chat aqui. O Bruno estava com a mãozinha levantada, eu entendi que ele tinha feito a inscrição e registrei ali no chat. É isso, Bruno? É isso, daí você registrou, eu baixei minha mãozinha ali. Então tá bom. Com a palavra, então. Já sou eu? Então tá. Bom, obrigado, Yara. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, parabenizar, né, o professor Kleber, o professor Nilson, a professora Gissanã, toda a equipe aí da UFG. Finalmente, né, vencemos aí, estamos vencendo a última etapa, né? Então, achei muito legal aquela primeira parte que o professor mostrou, né? Eu acho muito, muito bom quando a gente vê a questão lá em fluxograma, né? Esse software, acho que foi o Visage que usou, né? O Visage é muito bom para a gente poder fazer isso. E dá para a gente visualizar bem aí a forma como nós vamos trabalhar. Então, isso realmente superou uma expectativa aí muito boa. Eu achei que ficou muito legal. Eu realmente não sabia como ficaria quando eu vi anteriormente aí o manual operativo. Achei bem interessante. Eu não conhecia, nunca tinha visto dessa forma. Vou usar isso em outros trabalhos também. Aproveitar, fazer um Lavoisier depois. E aí também essa questão aí dessa interatividade aí também achei muito legal. Eu só fiquei numa dúvida, professor Nilson, quando você colocou ali naquela etapa eu estava vendo isso aí antes também, na de uso e preservação do solo, e mostra aquela questão de APP degradado e APP conservado, e depois a gente olha ali no mapa, e até você falou, isso pode servir como diretriz de áreas degradadas ou não, mas quando a gente olha no mapa, a malha hidrográfica, ela tá, primeiro que a escala dela é uma escala com menos acurácia, e ela tem um certo erro, né, embutido. Quando você chega com o zoom mais próximo ali, ela tem um desvio ali, né? Quando a gente faz o CAR, isso daí acaba sendo corrigido porque você trabalha naquela escala de propriedade. E será que isso não pode induzir a um erro de área degradada ou não? Não sei como foi, né? Porque geralmente a gente faz esse mapinha aí, gera o buffer ali e faz a sobreposição disso, né? Se tá em área vegetada ou em área degradada ou outro uso que não seja o uso vegetal, né? E aí quando a gente olha o mapa, às vezes você pega um curso d'água, ele tem um deslocamento ali, né? Parece pouco, mas quando a gente está, né, na escala real, ali pode chegar a mais de 1 quilômetro de distância, realmente vai cair numa área de pastagem, vai cair numa área de lavoura, até mesmo numa área urbana. Eu queria entender se isso foi considerado, como está essa acurácia, se não foi considerado, se isso vai ser resolvido, porque realmente isso pode mostrar mais área degradada, né? Essas informações de área de preservação permanente aí, degradada e preservada, isso foi feito pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Certo. Eles fizeram isso a partir do mapeamento com imagens satélite com resolução de 5 metros, que são as mesmas utilizadas no CAR. Tá? Certo. Então, isso aqui está bem correto, está com uma precisão bem grande. O problema do WebMap nosso aqui é que aí ele não está num site de hospedagem propício, ele está num site de hospedagem gratuito que eu coloquei ali, e esse site de hospedagem lá, ele não comporta
os arquivos com um nível de detalhamento disso aqui. Então, a ideia é a gente vai fazer um outro webmap. Isso aqui eu coloquei só como exemplo aqui na apresentação. Nós vamos fazer um outro webmap com esses dados da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, onde esses corpos hídricos eles vão cair ali certinho na imagem, tá? Com aquela, eles batem ali, e nós vamos poder ver o desenho ali da app que ele está dizendo que está degradado, tá? Pode ser, né? Porque aquela imagem que a gente vê ali na imagem, né? No site, aquela imagem tem um nível de detalhamento maior que 5 metros, melhor que 5 metros, tá? Então, pode ser que alguma outra coisinha ali não bata muito, sim, né? Às vezes vai ter um pedacinho ali que vai estar dizendo que vai estar degradado e, na verdade, está preservado. Porque o mapa tem um errinho dele mesmo. Mas o contrário assim, também pode ser verdadeiro, né? O contrário também. Ele pode estar dizendo que está preservado e está, na verdade, degradado, né? Ou degradado está preservado, enfim. Sim. Mas, assim, a expectativa é que... E também tem a questão da temporalidade das imagens. Esse dado da FBDS foi feito com umas imagens de algum tempo atrás, né? E aquelas imagens que a gente vê ali, elas são um pouco mais... Pode ser que sejam um pouco mais atualizadas, né? Que a gente usa de uma plataforma lá. Então, pode ser também que a gente veja lá uma área que está dizendo que é uma app degradada, e aí aquela imagem é uma imagem mais recente, vai estar lá, por exemplo, o proprietário rural, ele fez o CAR e ele cercou lá a área dele, deixou tudo certinho e aquela área recuperou. Então, assim, não vai ter que se tomar mais problema com isso, né? Eu tenho... Isso aí é sempre um problema, porque a cobertura vegetal ela é muito dinâmica, né? E esses mapeamentos são muito dependentes também da resolução do dado, né? Eu tenho aí, já faz um tempo bom aí, eu tenho conversado com algumas pessoas da CEMAD, parece que há uma possibilidade de ter um recurso para a gente fazer um mapeamento atualizado da vegetação nativa de Goiás com essas imagens do Cibers com resolução de 2 metros. Já foi feito aqui, a gente nós fizemos download dessas imagens de 2000 de Goiás inteiro, estou com elas todas aqui num disco aqui, de 2020, né? A ideia era ter começado esse mapeamento agora em 2021, mas não deu, né? Mas a ideia é fazer um mapeamento da vegetação nativa de Goiás bastante detalhado. Tem uma outra coisa que não tem nesse dado que a gente pode inserir também, e ele é de interesse dos recursos hídricos. O ano passado, nós fizemos para a CEMAD um mapeamento dos campos de Murundu do estado de Goiás, que, pela legislação, o campo de Murundu tudo que é mapeado de Campo Murundu até 2020 é área de preservação permanente. E o campo de Murundu, ele é importantíssimo para recarga, né, do lençol freático. É uma área que ele é periodicamente inundável e que também serve como uma área de recarga, né? Nós fizemos esse mapeamento com imagens de alta resolução, utilizamos essa imagem Cibers para atualizar para 2020, né? E
eles não estão aqui nesse mapeamento, né? Porque não foi lançado ainda. A SEMAD está para... Nós estamos para lançar esse mapeamento. Aí a gente pode inserir também os campos de Murundu aqui. Tá? Tem muito campo Murundu que, quando a gente está fazendo mapeamento, que ele acaba que ele é degradado. Nessa UPGRH de São Marcos não tem muito, não. Nós vamos encontrar mais ali na região de Jataí, de Rio Verde, tem ali Campo Murundu, e também lá perto do Araguaia, né? Essa aqui tem um relevo bastante movimentado, não tem muito campo de Murundu aqui nessa UPGRH, não. Mas, enfim, é isso. Ou seja, tem coisas que está sendo feita aí que depois a gente pode acrescentar aqui nessa ferramenta. Já que a gente está falando em acrescentar, eu queria perguntar se é possível, né? Se for possível, é claro, se não sair do escopo do contrato e tudo mais. Já que a gente está falando sobre áreas que são importantes de mapear, será que é possível colocar também as áreas irrigadas por pivô central, né? Que também são estruturas ali que relativamente que são fáceis de identificar e para colocar, e para a gestão de recursos hídricos, a gente identificar os locais também pode ser interessante, né? Se ainda estiver dentro aí do escopo do trabalho, né? Dentro dessa leitura, né? Não, isso dá para colocar... Tem uma base, né? Já tem uma Bruno, base, mas eu acho que ela tá desatualizada, se não me engano, ela é de 2013 ou 2016. Não, mas a gente pode usar essa mesmo, 2013, porque a mudança que vai ter é muito pouco. Tá? Não é não. Não sei, eu estive olhando, porque, por coincidência, tem um professor, o professor Romualdo, né? Que ele está com uma pesquisa nessa área do São Marcos, né? Eu conversei com o professor Romualdo. E eu forneci para ele essas imagens cibers, né? E eu peguei essa base do Instituto Mauro Borges, de 2016, e coloquei em cima da imagem. Tudo ali está... Onde tem, na imagem tem pivô mapeado também. Ah, sim, não. Não vou dizer que é 100%, no São Marcos, não... aqui no São Marcos, sim, né? Aqui teve todo o problema, mas como a gente está falando de toda essa região do Paranaíba aqui, bom, mas é só uma sugestão, se for possível. Não, mas eu acho que o pivô dá para a gente colocar, principalmente porque eu acho que nessa região do São Marcos a utilização muito grande, né? Sim, sim. Então seria importante colocar, sim. Porque, na verdade, ele está dentro da agricultura, né? Isso. Só que não está dizendo o que é pivô e o que não é. Tá certo. Certo, Bruno? É isso. Obrigado, Yara. Obrigado, professor Obrigada. Nilson. Parabenizar mais uma vez aí toda a equipe, professor Kleber. Obrigadão. Tem uma inscrição agora do Wilson, e eu gostaria, Wilson, da sua manifestação, não sei o que você vai manifestar, mas como você foi o que né, sugeriu esse produto, eu gostaria de que você colocasse na sua fala se atendeu nas expectativas daquilo que você estava pensando quando você sugeriu isso lá no início do plano. A fala está com você. Obrigado, Yara. Estou tentando ligar a câmera aqui, não sei se já... Ligou. Ligou? Ah, tá bom. É que eu não estou me vendo, mas tudo bem. Bom, primeiro sobre a apresentação do fluxograma do professor Kleber, o MOP, né? Eu acho interessante porque coloca de uma forma bem objetiva aonde que o comitê a direção que o comitê tem que seguir para a implementação da política, né? Isso é bem interessante, né? E eu já vi em outros trabalhos esse tipo de fluxograma e realmente dá uma ideia para todos, né, do estágio
implementação da política e o que ainda falta a ser feito. Bem, sobre a apresentação do professor Nilson, eu queria dizer que eu gostei muito, professor. Eu acho que eu sentia a necessidade de o plano contemplar os municípios, ter uma visão municipal, porque os planos de bacia até então pegavam a bacia como um todo e eu verificava que as pessoas pegavam aquele volume ou aquele documento e procuravam. Bom, eu nasci em Anápolis, aí vai lá procurar Anápolis, não acha Anápolis, né? E aí fica assim sendo um instrumento, vamos dizer assim, de uma utilidade relativa, né? Mais de uso para técnicos e acadêmicos do que necessariamente para a própria população. E quando, na verdade, nós precisamos efetivamente da participação da população, né, para a implementação da política. Então, eu sentia falta desse empoderamento através do plano da população. E achei que esse trabalho aí, feito dessa forma, mais com gráficos e uma forma, né, achei bastante palatável, né? Acho que é de fácil visualização, fácil compreensão, a possibilidade de se ter um mapa pela web, que ainda ainda não foi implementada, mas isso aí também ajuda muito, né? E eu acho que eu não sou um técnico da área, né? Não, eu senti apenas a necessidade de essa questão ser abordada, né? Eu fico realmente satisfeito aí com o trabalho apresentado. Acho que, a partir daí, como o plano é revisto de tempos em tempos, né? A partir daí nós vamos poder, se for o caso, aprimorar, né? Verificar o que ainda pode ser acrescentado ou não, né? Quer dizer, eu acho que, como um trabalho inicial, na minha opinião, me surpreendeu muito positivamente. Agora, professor Nilson, eu gostaria de enfatizar realmente essa necessidade, se pudesse ser contemplado esses campos de Murungus, isso aí para mim seria fantástico, eu acho que isso é extremamente importante, né? E uma outra coisa que eu não sei se por uma desatenção minha eu tive que me ausentar aqui alguns minutos da apresentação, eu não verifiquei se informações a respeito do saneamento e da geração de energia foram contempladas aí nesse resumo municipal. Tá? Então, basicamente, era as minhas ponderações. Obrigado. Geração de energia não está aqui, mas nós temos as tabelas e podemos acrescentar, né? E saneamento, nós temos essas informações aqui, né? Que é a quantidade de domicílios e de população com acesso à rede de água e à rede de esgoto, né? Mas a gente vai poder, se for o caso, inserir, nós temos mais informações a respeito disso, inserir mais informações, né? Acho que o Albano vai falar depois, né? A gente vai precisar, assim, saber o que os municípios mais necessitariam ver, né? Nesses resumos, para a gente colocar aí de uma maneira um pouco mais definitiva, né? Professor, se me permite, tem o Atlas de saneamento da Agência Nacional de Águas, eu acho que ele atende com mais informações específicas, né? Mas o que eu vejo, particularmente eu vejo, é que tem alguns municípios, eles têm lá o seu manancial de abastecimento e geralmente,
para atender, claro, que o número da população, mas com o aumento do uso d'água, principalmente por alguns setores usuários, né, começam a haver conflitos, né? Então, se nós pudéssemos, vamos dizer assim, detectar antes que os conflitos se instalassem a necessidade de se recomendar a ampliação do sistema de abastecimento, de ter um plano B para como alternativa, de se ter estudos de um plano B para alternativa de abastecimento de determinados centros urbanos, eu acho que isso ajudaria muito. Tá? E a geração de energia também é importante, porque também os empreendimentos, conforme eles são necessários naturalmente, mas conforme a sua dimensão, vamos dizer assim, eles podem vir a causar conflitos pelo uso de energia, né? Então, foram essas duas coisas que eu gostaria de ponderar e colocar aí para vocês, que são especialistas da área, pensarem e, quem sabe, propor uma solução interessante. Obrigado. Obrigada, Wilson. Professor Nilson, acho que está congelado. Não voltou. Professor Nilson, você vai comentar sobre as ponderações do Wilson? Ou eu posso passar a fala? Não, acho que essa parte aí que ele falou dessa questão de conflito, eu acho que seria talvez o Kleber, né, que poderia falar um pouco sobre isso, né? E a questão de energia, eu concordo. Nós temos os dados lá e a gente pode colocar aqui nesse resumo tranquilamente. A questão da energia, nós temos no diagnóstico tem os locais onde tem instalada e previsão de usinas. A questão do conflito, ela entra um pouquinho, vamos dizer, mais dispersa nos mapas de balanço. Então, nos mapas de balanço tem os pontos onde pode ter ou tem tendência de ter conflito. Então, acho que entraria aí. Eu acho que é mais isso, só para complementar, acho que é isso mesmo. Até lembrando o Wilson, e a gente já tinha o Wilson nas reuniões desde terça, já feito algumas, né, considerações a respeito da plataforma. Inclusive, anotei também essa sua aqui. E a ideia é que talvez o professor e o Nilson, o Kleber, o Nilson já consigam avaliar a possibilidade da inserção dessas informações, lembrando, né, que a gente está replicando aqui o que foi levantado no plano, né? Essa ferramenta não vai gerar informação nova. Se foi algo que não foi levantado no diagnóstico, isso não tem como constar aqui. Mas essa questão do balanço hídrico até a gente comentou, né, com o Kleber. E aí tem essa limitação ainda do web mapping, por conta de espaço, que é óbvio, a gente nunca imaginou lá no termo de referência que essa plataforma seria assim, senão a gente poderia ter colocado isso, assim como a gente previu a questão do site. E aí, como ela veio muito além do que a gente imaginava, em termos de expectativa, então agora a gente vai tentar aí ajustar essas questões de espaço e tudo para hospedar o web map, assim a gente conseguir, inclusive, carregar mais informações lá. E aí essa questão do balanço hídrico que eu já tinha falado com o professor, era interessante, às vezes, a gente conseguir, né, mesmo que se fosse carregar um layer do município em cima do balanço hídrico para a gente identificar, e aí a pessoa observar o mapa e identificar mesmo visualmente as áreas mais críticas ali em termos de balanço hídrico no município, que é onde a gente sabe que vai dar algum tipo de problema. Então, acho que essa solicitação também a gente já tinha repassado e talvez atenderia isso, esse anseio seu, Wilson. Obrigado. Muito obrigada agora o Albano Semade. Boa tarde, gente. Eu fico para falar no final, assim, para ouvir todo mundo também, né? Também para fazer também um resumo, como o Márcio começou aí, que a gente já conversou, de alguns pontos que a gente falou, né, nas outras reuniões, né? Então, uma questão que nós colocamos, né, central, assim, a ferramenta é tão poderosa, assim, né, tão flexível, que a gente já começa a ter um monte de ideia, né? A gente precisa focar que isso aqui é um resumo municipal e a gente quer que ele atenda
a ideia para a qual ele foi concebido, aí, que o Wilson pensou inicialmente, que é atender o interesse dos municípios, né? Então, por exemplo, quando a gente fala nessas informações, irrigação, energia, né, elas vão ter que ser cortadas por município para aparecerem aqui, né? O Wilson vai ter que fazer esse cruzamento de informação, né? Questão também de uso da terra, tem que fazer o cruzamento, porque quando a gente entrar aqui nessa ferramenta, vai ter que estar ajustado por município, né? A outra questão que foi colocada também, assim, olhando como público-alvo, né, os gestores municipais, a gente sugeriu ter um texto explicativo, né, para cada uma dessas páginas, né, do porquê, o que é isso aqui, que variáveis são essas, né, o que elas estão fazendo aqui. Claro que para nós estamos acostumados com o plano, estamos seguindo, a gente sabe o que é, mas para uma pessoa que vai entrar aqui, né, explicar o que é o enquadramento, cada uma dessas variáveis que estão sendo colocadas, né, para que a pessoa tenha essa compreensão, e assim, até para ela alterar os gráficos também, as interações, né, saber o que ela está procurando, né. A gente comentou também, uma coisa que foi falada aqui agora, do Wilson falou a gestão de recursos hídricos ser estadual, né, e o município ter saneamento, ter uso da terra, que da visão municipal, e essas políticas não se conversam. Então, isso aqui, eu entendo uma ferramenta que está fazendo o primeiro caminho. Tem alguém com o microfone aberto aí? Esse aqui é o primeiro caminho para a gente começar a harmonizar isso, né? Então, eu estou sempre o exemplo lá de São Paulo, onde começaram a elaborar planos municipais de recursos hídricos, que, na verdade, não são planos no sentido de definir as ações de recursos hídricos, porque essas não são da alçada do município, mas são planos de harmonização, né, dessas políticas que estão aí sempre, geralmente, em conflito, né, porque foram definidas em instâncias diferentes e elas não se conversam, né? Então, a gente, no nível estadual, faz um plano de bacia e quer proteger o manancial, e no nível municipal, o prefeito dá uma autorização para uma ocupação numa área de manancial, né, porque está seguindo outros interesses, porque o plano diretor do município permite, né? Então, a ideia é que a gente possa vir a ter no futuro, tendo isso aqui como início do processo, né, talvez um plano municipal, pelo menos umas diretivas que façam a harmonização dessas políticas, né, e permitam que você reduza esses conflitos que nós temos hoje, né, especialmente nas questões dos mananciais. No mais, assim, acho que a questão aqui agora, a gente vê que o potencial aqui é muito grande, de você mexer nesses gráficos, alterar a forma, alterar a maneira como aparecem, né? E aí, reforçando que a obrigação da UFG é que isso aqui reflita o conteúdo do plano, né, do que está no plano, e depois de entregue, sim, aí nós podemos ampliar isso aqui, isso vai estar conosco aqui no comitê, não é conosco só na SEMAD, mas conosco no comitê, e a gente poderá fazer atualizações, modificações. A ideia é que seja realmente uma ferramenta dinâmica, mas a entrega, ela reflete o conteúdo do plano. E aí, assim, coloquei essa questão também nos outros comitês, né? A gente buscar essa participação dos gestores municipais, eles têm representantes no comitê, nem sempre estão ativos, né? Para a gente realmente conseguir modificar esses gráficos, essa estrutura, de maneira que essa estrutura atenda esse público-alvo desta ferramenta, né? Então, assim, o desafio é será que esses gráficos, para mim está bonito, mas será que para eles está bom? Será que, o que eles querem de informação do plano que a gente pode organizar ali, e um gestor municipal entrar aqui, olhar e falar, que bom, isso daqui é importante para mim, eu vou utilizar essa informação, vou baixar ela aqui e vou usar isso aqui numa discussão que eu estou tendo aqui na Assembleia do município, eu vou apresentar um projeto de lei aqui no município baseado nessa informação, né? Então, é o desafio que nós temos aí de fazer com que esse público-alvo, né, avalie esse produto e a gente consiga personalizá-lo de uma forma mais adequada. Eu, pessoalmente, não consigo ir muito além do que já tem, em relação assim, se isso atende ou não os municípios. Eu não tenho muito mais o que contribuir. Então, a gente teria que ouvir essas pessoas, né, esses representantes,
e os demais aqui, né, com a sua experiência, para tentar ajustar melhor a ferramenta. A gente sabe que tem essa possibilidade, né, dessa maneira como foi feito, né, assim, poderosa, tem as suas limitações também, mas assim, até pelo fato de estar gratuita, né, de rapidamente você poder divulgar isso, né, ela tem essa possibilidade das pessoas olharem, fazerem suas sugestões e fazerem essas modificações. Bom, então acho que é isso, assim, mais assim, a gente já fez os comentários nas outras reuniões, né, assim, parabenizar novamente o FG pela solução apresentada, né, pela forma como está sendo apresentada, tanto essa quanto o manual operativo, né, e aí agora ver como a gente pode melhorar essa ferramenta até o momento em que que ela vai ser entregue em definitivo. É isso. Obrigado. Obrigada, Albano. Vai ter uma outra reunião para apresentação no CBH, certo? Isso, Yara, no início de fevereiro. Início de fevereiro. Está previsto para a semana de 8 a 11 de fevereiro. Aí a gente vai, né, oportunamente fazer a convocação dos comitês. Que bom, tem prazo. Aí para análise até 17 de janeiro, né, para as contribuições dos GTs. Certo. Então, já que a gente tem esse prazo todo, eu queria ver com o GT aqui, né, os integrantes do GT, se vocês querem fazer uma reunião para discutir esse produto, né, olhar ele com calma e fazer as reuniões como a gente sempre faz, olhando ponto a ponto para fazer esses apontamentos. A gente pode decidir isso também lá no grupo de WhatsApp. Vocês querem manifestar sobre isso? Bruno, Fábio, que sempre contribui. Tiago também, mas não está aqui, né? Qual é a sugestão, Yara? Eu não entendi. Desculpa. Vai querer deixar agendado uma reunião para discutir esse produto, ou se vai olhar com calma e depois ver se realmente cabe uma reunião e a gente confirma isso no grupo do WhatsApp. É como acharem melhor, Yara. Para mim, tudo bem. Então, assim, como já as informações já foram as do plano que está aprovado, né? E muitas contribuições a gente já passou aqui, então eu vou deixar no grupo de WhatsApp um prazo para vocês olharem e aí se realmente achar conveniente, a gente agenda uma reunião para janeiro. Combinado? Ótimo. Então, mais uma vez eu agradeço o trabalho, assim, foi um produto que, como eu disse na outra reunião, a gente estava meio sem saber direito como é que ia vir, né, e veio numa plataforma que a gente achou bem interessante, está bem interativa. Então, como o Wilson tinha falado, não só para academia, mas para qualquer um que quiser lá ter acesso de forma fácil, né, e agradeço o cuidado aí que foi feito com a demanda, que a gente sabe que teve que ter reajuste de contrato e tudo mais, né, então não foi uma demanda fácil desde o início, mas foi prontamente atendida, né? Então, fiquei muito, muito contente com o resultado. Né? Enquanto coordenadora do GT, agradeço em nome do GT. Yara, vou fazer um comentário também em relação a isso, né? Que esse produto ele evoluiu, né, ao longo do tempo da discussão, e aí exatamente por conta, né, de você ter aqui um grupo discutindo isso, você ter as pessoas fazendo as considerações, fazendo as avaliações, né, a importância desse processo, né, construtivo, participativo, democrático, né? Eu espero que continue agora. Assim, acho que assim tá bonito, mas eu acho que assim, não está na forma final ali. A gente precisa fazer essas considerações do que é realmente importante, de quais os dados que precisam aparecer, de que forma, né? Mas assim, eu estou há menos tempo, mas assim, desde que eu entrei assim, não havia essa ideia de que seria assim, nós fomos construindo, né? E nesse caso, assim, com essas diversas contribuições, diversas ideias, saiu uma ferramenta muito interessante, né? Então, parabenizar todo o grupo, assim, por todo esse processo participativo. Eu posso fazer uso da palavra, Yara? Sim, por favor. Obrigada, Albano, pelas palavras. Eu acho importante que
nós pensemos numa estratégia para fazer isso chegar aos municípios. Não basta enviar por e-mail para o prefeito, para a Câmara, né? Teria que se pensar numa estratégia. E aí eu acho que os comitês de bacia é que poderiam se debruçar um pouco sobre isso, que já que eles estão mais próximos, né, vamos dizer assim, da realidade, né, eu acho que seria interessante, né, nós pensarmos como fazer isso, como que seria o retorno, né? Claro que não vai dar para ser até 17 de janeiro, né? Primeiro precisa se aprovar o produto para depois se pensar nisso, mas eu só queria já deixar esse alerta porque eu já fiquei pensando aqui como é que eu vou fazer isso chegar no município e como é que eu vou fazer o município dar uma resposta a esse trabalho. Tá? Era só isso que eu queria deixar já, essa preocupação registrada. Obrigado. Obrigada, Wilson. Foi uma coisa que eu fiquei pensando a semana inteira, assim, durante as apresentações, né? E aí, como que o município vai atuar dessa forma, né? Como que vai interagir com esse produto? Teve até alguns questionamentos em outras reuniões de como seria a atualização, né? Se o município ia mandar dados, se não ia mandar, se ia interagir. E eu vejo como a interação com o município muito desafiadora, porque até para a gente trazer eles aqui para dentro do comitê é muito difícil. Então, sempre, né, tem aquela peregrinação, vai nas secretarias, aí consegue o nome, aí a pessoa vai uma vez, não volta mais. Ou então consegue o nome, a pessoa está em direitinho, mudou o prefeito, ela não vai nunca mais, porque ela já não é mais daquela equipe. Né? Então, eu concordo com você que o comitê precisa pensar numa estratégia, e talvez isso seja até uma forma de trazer o município mais para perto, né? Chega lá não só convidando para o CBH, mostrando a importância dele participar, mas mostrando o produto. Olha, tem esse produto aqui, vocês têm essas coisas que vocês podem fazer, podem atuar no plano, pode interagir. E eu acho que esse instrumento pode ser, sim, uma ferramenta da gente trazer o município mais para perto e fazer com que ele faça uso, né? Tanto da participação no CBH, quanto da ferramenta, né? Do MOP. Perfeito, Yara, é isso mesmo. Né? Eu acho que o papel do comitê é esse, de atuar mesmo, né, junto ao município, pensar que o comitê vai apertar o governador para conseguir verba para resolver é uma questão, é um pensamento muito, muito amplo, né? E toda vez que o comitê foca em questões específicas e localizadas. Nós temos aí o caso do Piancó, temos o caso de São Marcos, quer dizer, nós vemos realmente que há uma efetividade de ação do comitê, né? E é nesse sentido que eu acho que a política vai poder avançar, efetivamente. Tá? Bom, então, não temos mais inscrições no chat. Creio que é isso. A gente pode aproveitar a presença do nosso ilustre presidente, né? Se quiser fazer uso da fala para encerrar. Não sei se o Marcos Aurélio ou o FG quer fazer alguma fala ainda, mas eu acho que a gente já pode encerrar, né? Né, Bruno? Nessa questão de plano de bacia, é você e o Marquinho, que vocês que são os cabeças aqui. Eu só vim como participante. Mas agradeço, né? Agradeço aí pela menção, obrigado, né? Obrigado, Yara, pela condução aí do GT Plano. A gente ainda tem mais um pouquinho de trabalho, mas é muito importante deixar isso aqui registrado. Você foi fundamental, né? Não só no plano, né? A gente tem contado muito com você, muito com a Saneago aí, em diversas ações, não só no Comitê do Paranaíba, mas também nos outros comitês. A gente tem todas essas questões, a gente ainda tem a questão do enquadramento, né? Tem uma série de pontos aí que a gente ainda precisa discutir, que fazem parte dos instrumentos de gestão. Então, eu fico muito feliz em saber que dentro desse nosso grupo aqui de pessoas, né, a gente
nós podemos, é pequenininho, né? É enxuto, né? Somos sempre os mesmos, né? Mas é bom saber que a gente pode contar também. Quero agradecer o Wilson também, né? Que foi o presidente do comitê quando a questão do plano aí iniciou, né? E também, como você falou, idealizou essa questão aí dos resumos municipais, né? E todos esses pontos. E olha a ferramenta que se tornou, né? Então, a visão do Wilson trouxe aí para a gente uma nova perspectiva no planejamento da gestão de recursos hídricos, né? E também o Marquinho, né? Que é o gestor do contrato aí, foi o nosso gerente, é uma pessoa que está sempre junto com a gente, né? E também estendei para o Albano, parabenizar novamente o professor Kleber, a equipe toda, né? Professor Nilson, a professora Juscelã, e no mais todos os membros aí que participaram do GT. Desde quando que a gente está com o plano? Desde 2019? Setembro de 2018. 18, né? Isso porque então, um ano antes a gente estava discutindo o termo de referência Exato. do plano. Ficamos 2017 inteiro discutindo, 6 meses tentando contratar. Foi. Depois... Nossa, foi então a caminhada foi longa, né? Dentro desse processo todo, então, e agora a gente já está vislumbrando, aí, visualizando a entrega, né? Já pensando até em quando que a gente vai ter que entrar e revisar essas informações, daqui a pouco já vai fazer aí uns 2025 aí. tá aí. Então, daqui a pouco a gente já está aí com 2030, 2040, e já tendo que analisar novamente aí o plano, né? Os planos, né? Então é isso, né? Só tenho que agradecer aí por presidir um comitê de bacia tão atuante como esse, e ter pessoas tão atuantes também como nesse comitê aqui. Eu acho que a gente trabalha bastante, e os resultados aí, como o Wilson falou, né? A gente se debruça em algumas coisas pontuais aí, e os resultados estão aparecendo, né? E o plano de bacia é uma dessas manifestações. Então, obrigado, né? E parabéns para todos nós que fizemos a composição aí do GT Plano, não só desse, como dos outros comitês também, né? Então, parabéns aí novamente e vamos tocar. Obrigado, Yara. Um Feliz Natal aí para todo mundo. Isso, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se a gente não se encontrar. Não, vamos nos encontrar, né, Yara? Ia fazer a Yara fazer a lembrete da semana que vem. Semana que vem, eu ia fazer o lembrete. Semana que vem a gente tem reunião, que é na terça? A nossa é na quarta, né? Dia 8. Na quarta. Na quarta, dia 8, né, para analisar o enquadramento. Aí o pessoal da UFG vai estar aqui junto também, né? Todo mundo. Então, até lá. Muito obrigada a todos. Tchau. A gente tem que fazer uma nova organizaçãozinha nossa, porque às vezes a gente já consegue aí se encontrar, talvez. Um abração para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.